as relações entre o quadrado e o círculo. O quadrado é inscrito e um círculo inscrito no quadrado. Olha aí, novas relações. Esse é um pouco mais simples, eu acho. Então vamos lá, passo a passo de novo. Um círculo de raio R e um quadrado inscrito nesse círculo. O apótema M do quadrado. Dá para perceber aí que o apótema é a metade do lado aqui, né? O apótema, essa distância aqui, ó, é a metade aqui, né? Metade aqui. Bom, o quadrado tem uma distância chamada diagonal. Essa diagonal do quadrado, que está desenhada ali, pelo teorema de Pitágoras, ela pode ser determinada assim, ó. Diagonal é o lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. Diagonal ao quadrado, né? A hipotenusa. Então, d ao quadrado é igual a 2a ao quadrado. d é a raiz quadrada de 2a ao quadrado. A raiz de 2 eu não vou resolver, mas a raiz de a ao quadrado é a. Então, d é a vezes a raiz de 2. Sempre, sempre, a diagonal do quadrado é sempre o lado vezes a raiz de 2. Mas d também vale 2 raios do círculo, né? Se a gente olhar no desenho de novo lá, vocês vão ver que um raio vai até a metade, outro raio vai aqui, né? Nesse pedaço aqui. Então, são 2 raios. Aqui é um, lá é outro. Logo, diagonal sobre 2 é o raio. Como a diagonal é a raiz de 2, o raio é o lado do quadrado, vezes a raiz de 2 sobre 2. Certo? Metade da diagonal. Olhando aquele triângulozinho ali, ele tem R, M e A ao quadrado. E A sobre 2, metade do lado, né? Então, M é a metade do lado também. Logo, eu tenho, olha só, 2M vale A. Se a R é A raiz de 2 sobre 2, e A vale 2M, eu posso dizer que R é o M vezes a raiz de 2. Quando um círculo está inscrito no quadrado, ó, o círculo dentro do quadrado, dá para perceber que o apótema e o raio são do mesmo tamanho. Então, o M é a metade do lado e o R é igual ao apótema. Certo? Direto assim, o R é igual ao M e o M é o A sobre 2, como a gente já tinha visto antes. E aí, é por isso que a gente tem essas relações aí. Mais um. O hexágono inscrito em um círculo e o círculo inscrito no hexágono. De novo, fórmulas, tá? Agora, as relações entre o hexágono e o círculo a gente vai ver passo a passo também. Existe um círculo de raio R e um hexágono de lado L. Vejam que o apótema do hexágono é essa linha verde que eu coloquei aí. Primeiro vamos falar do hexágono. Um hexágono dividido em 6 partes iguais são 6 triângulos equiláteros iguais, ó, de 60 graus, tá vendo? E lembre-se que lá no desenho é o próprio raio R, né? Então, ó, se esse ângulo é 60, esse 60 e o outro também, é um triângulo retângulo de altura, é um triângulo equilátero, desculpa, de altura M e raio igual ao lado A. Lado A, ao lado L, hein? No caso, o raio é igual a L. M é a altura do triângulo equilátero, a altura a gente já sabe, né? É L raiz de 3 sobre 2. Então, M poderia ser escrito também como raio raiz de 3 sobre 2. O círculo inscrito no hexágono, aí o círculo está dentro e o hexágono está fora. Olha lá, o apótema e o raio são do mesmo tamanho. R e o M são iguais.
E o R é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2, como altura do triângulo equilátero, mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? Se o apótema é a mesma distância, então. Aí, a gente vai ver algumas relações na circunferência. Quando medimos o comprimento C de uma circunferência e dividimos o resultado pelo diâmetro D, temos C dividido por D igual a π, né? Π é esse númerozinho curtinho aí que apareceu. Na verdade, esse número é infinito. Aqui apareceram casas equivalentes ao que você consegue na calculadora, por exemplo. Mas ele tem mais casas. É infinito. E a gente vai vendo que ele vai trocando, né, os valores. Então, ó, um círculo, cujo comprimento é C, o diâmetro D e um raio R, né? O raio é a metade do diâmetro. Então, de outro modo, se eu escrever C igual a π vezes D, que é essa fórmula aqui em cima, ó, passando o D multiplicando aqui, sabendo que o D é o dobro do raio, 2R, fica assim, né? C igual a π vezes 2R, ou 2π vezes R. Então, o comprimento do círculo, da circunferência, é 2π vezes o raio. O arco de uma circunferência é uma parte do seu comprimento. Sendo assim, a gente pode estabelecer relações entre as medidas. Vejam só, uma circunferência de raio R e um arco de ângulo central alfa, aqui, ó, esse arco aqui, ó, L. L é o comprimento desse arco. Então, L em relação ao comprimento total, em graus o arco alfa dividido pela quantidade de graus total de uma volta completa, que é 360. Essa é uma relação, tá? Ó, aqui e aqui. Ou em radianos. L sobre 2πr igual a π radiano sobre 2π. Também eu posso fazer. Então, existe uma relação entre o arco em graus e a circunferência também em graus, ou o contrário, em radianos. Agora a gente vai resolver alguns exemplos onde a gente usa tudo que a gente viu aí, tá bom? Então, calcule o lado e o apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência de 30 centímetros de raio. Aí, um desenho para a gente lembrar, né? Seguindo as fórmulas apresentadas. O lado do quadrado é igual ao raio vezes a raiz de 2. Vimos isso na aula. Então, como o raio é 30, 30 raiz de 2. O apótema, aqui ele chamou de A, mas poderia ser M, como estava lá, é o raio vezes a raiz de 2 sobre 2. Isso está na aula, tá? 30, que é o raio, vezes a raiz de 2 sobre 2, vai dar 15 raiz de 2. É a medida. Exemplo 2. Calcule o lado e o apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de 20 centímetros de raio. Um desenho aí. Lembre que o raio é igual ao lado. Então, seguindo a fórmula, o lado e o raio são do mesmo tamanho. Logo, L é 20 também. E o apótema? O apótema é a altura daquele triângulo equilátero lá. L, raiz de 3 sobre 2. Como L eu achei é 20 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 10 raiz de 3. Tranquilo, né? Facilzinho de resolver, né? Não tem dificuldade nesse. Mais um. O exemplo 3. Calcule o lado e o apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de 35 centímetros de raio. Está aqui um desenho para ajudar a gente, né? O raio 35, o apótema M ali. Sem fazer cálculos, tá? A gente vai simplesmente seguir o caminho. Então, seguindo as fórmulas apresentadas da aula, L igual ao raio vezes a raiz de 3. L igual a 35 vezes 1,73, a raiz de 3, né? Feito mais ou menos, ficou assim. Então, L
é igual a 60,6 centímetros. N é metade do raio, né? A gente já viu isso também. 35 dividido por 2, 17,5. Fácilzinho também esse. Não deu muito trabalho. Mais um, determina o valor aproximado do comprimento de uma circunferência que tenha 5 centímetros de raio. Está aí desenhada a circunferência. Usando a fórmula, né, que a gente viu. O comprimento é 2π vezes o raio. 2π vezes o raio, que é 5, vai dar 10π, ou, se eu substituir o π por 3,14, 31,4 centímetros. Determine o comprimento do arco AB na circunferência de raio 6 centímetros da figura. Então, o arco AB forma um ângulo interno de 90 graus, né, o alfa. Aí substituo na fórmula, no lugar do alfa e do R, o R é 6 e o alfa é 90. Simplificando 90, 360 dá 1/4. 2 vezes 6 dá 12. Passo 12 multiplicando 1, 12 dividido por 4, 3π centímetros. E aí, chegamos ao final. Agora é só fazer os exercícios que a gente vai ter lá para resolver, tá bom? Até a próxima.